Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 23º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos fazer a leitura da carta 18 desse livro. O senhor quer começar a fazer algumas considerações? É, só para relembrar que na 17 ele fala de alguns pecados capitais, né, como o da gula, por exemplo. É, e, é, e é interessante que ele diz assim para o Vermelindo, né, para o Absinto, que o Absinto estava muito animado de capturar a, a, a alma, né, da vítima lá, do paciente, através da gula. Mas ele disse o seguinte, que ele era abestado, porque o Screwtape, porque nos últimos 100 anos, eles, o trabalho deles foi atormentar a consciência humana com isso, a tal ponto, sobre essas questões de pecados, gula, a gula representando um dos pecados capitais, né? Que você dificilmente vai encontrar de norte a sul, leste a oeste da Europa, um único sermão ou uma consciência atormentada com esse assunto. Então, eles foram tornando os pecados assim, os velhos pecados capitais, né? Gula, soberba, né? Eles foram, por um processo de que eu entendi, foi assim, eles esgotaram isso. Os seres humanos, eles mesmos fizeram tanto esse trabalho de atormentar, de dizer que a gula, por N maneiras à época, né, que a gula era um pecado, e bababá, e isso é um pecado, e aquilo é um pecado, 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 que a palavra é mortificar, mortificar é isso. É como se fosse morder a consciência humana o dia inteiro sobre isso, que até as pessoas ficarem. É, falou em pecado, ninguém mais acreditava, entende? Então, a partir daí, foi como se fosse assim um. Ficaram bêbados de. Eles conseguirem entorpecer a consciência humana sobre isso. Então, pecado é uma coisa que hoje, por exemplo, quando passado 40, de 1940 para cá, tem 80 anos, pecado não existe. Para 90% da população brasileira, isso não existe. Tá? Não existe pecado. E isso é acompanhado, então, é, por sociólogos, psicólogos, por todos os ólogos que você conhece. Você está estudando advocacia. Você já ouviu falar lá no teu. Falar alguma vez sobre que existiu pelo menos um conceito chamado pecado? Não, lá não é utilizado esse tipo de terminologia. Por que será? Por que será? Por que será que vamos dizer assim, um jurisconsulto, um século. Era legal de ver isso. Né? Um jurisconsulto no século XVII tinha provavelmente dentro do seu corpus de estudo, né? O direito ele se desenvolveu, tem diversas fases, né? Mas tem o direito após ali a Idade Média que ele se desenvolve é o direito, como é que é? Agora fugiu o nome exato, mas é o direito da própria igreja, né? O direito dentro da própria igreja. Então ele é uma das bases do direito. Então nessa época sim, era muito usado, né? O pecado e diversos crimes, né? Que a própria igreja fazia essa acompanhamento da justiça em si, né? Pois é. Lembra depois como era isso? Porque
isso foi sendo afastado na medida que a igreja, com todos os seus males, né, foi sendo afastada, e foi sendo banalizado isso. Aí ele diz aqui que você não encontra na sul, nem do sul ao norte, nem leste ao oeste, nenhum sermão sobre pecado, nada, não se fala. Na imprensa, palavra pecado na imprensa, isso não existe. Não existe. Quem falar já imediatamente é classificado como obscurantista, fanático, já leva esse tipo de pecha de cara. Você levantar lá na tua sala de aula, imagina, você levantar na tua sala e dizer, professor, e todos esses crimes não são pecados? Você vai levar um baile, né? Você vai levar tiro de todo mundo, você imediatamente vai ser proscrito. Vamos lá. Isso foi trabalho deles. E por duas vias, pelo que eu entendi da carta. Numa via, eles intoxicaram de tanto falar, e na outra via, eles falavam contra. Ó, tá vendo? Isso aí é fanático, é não sei o quê. Eles mesmos deixaram o ser humano, foram tirando o ser humano através de um jogo aparentemente dialético. De um lado eles falavam demais, de um outro lado eles criticavam. Então criaram esse ciribolo. Meu querido, a carta 18, meu querido Absinto, mesmo com o tal do Remeleca, que nós ainda não estudamos qual é o nome desse cara, apesar de eu ter o livro, né, em inglês, você deve ter aprendido na faculdade. Olha, já mesmo com o Remeleca, você deve ter aprendido na faculdade, a faculdade deles, né? Porque o Remeleca é o É o responsável, né? responsável pela Tem formação. outra carta lá que ele cita já. Isso aí, lembrou. A técnica rotineira da tentação sexual. E já que para nós espíritos puros, que devia ter colocado espíritos puros, né? Que é como eles se dizem, né? Tais assuntos nos deixam consideravelmente entediados, embora seja necessário, como parte de nosso treinamento, não vou falar sobre ele. Mas quanto às questões mais preocupantes envolvidas nisso, penso que você ainda tenha bastante a aprender. A exigência que o inimigo, Joshua, faz aos humanos assume a forma de um dilema. Olha, muito interessante a exigência dele. Ou completa abstinência ou monogamia absoluta, ou completa abstinência ou monogamia absoluta, quer dizer, um casamento único, sem amantes, sem libertinagem. Ou abjura o sexo, ou tem um sexo familiar, vamos dizer assim. Desde a grande vitória do nosso pai, tornamos a primeira alternativa bem difícil para eles. Já a última, ou a segunda, nós a transformamos nos últimos séculos numa rota de escape. E o fizemos por meio dos poetas e romancistas, persuadindo os humanos de que uma experiência curiosa e normalmente de curta duração, que eles chamam de estar apaixonado, seja o único motivo respeitável para o casamento. Que o casamento pode e deve fazer com que essa chama seja permanente, e que se um casamento não for capaz de realizar isso, ele não é mais obrigatório. Essa ideia é a nossa paródia, quer dizer, a nossa, como se fosse assim, uma paródia seria, nesse sentido aqui, uma piada, né?
da ideia original do inimigo, né? Ou abstinência ou monogamia. Então, a monogamia, eles foram infiltrando na cabeça das pessoas, através de poetas e romancistas, que a monogamia só tem lugar de ser se for eternamente uma paixão um pelo outro, o que é impossível. Se não estás mais apaixonado pela tua mulher, a tua mulher por ti, pode separar que está tudo bem. Toda a filosofia do inferno repousa sobre o reconhecimento do axioma de que uma coisa não seja outra, especialmente que um ser não seja outro ser. Meu bem é meu bem, e seu bem é seu bem. O que um ganha, o outro perde. Mesmo um objeto inanimado é o que é ao excluir todos os outros objetos do espaço que ocupa. Se ele se expandir, o faz empurrando os outros objetos da tela ou absorvendo-os. Um ser faz o mesmo. Com os animais, a absorção assume a forma da alimentação. Para nós, ela significa que a vontade e a liberdade de um ser mais fraco é sugada para fora por outro mais forte. Existir, então, significa estar em competição. Você entendeu isso aqui? Não tão bem. O que você entendeu? Ele tá mostrando a existência de um ser como uma forma de competição entre essa dinâmica, né? Do que é meu não é seu, o que é seu não é meu, né? E, e levando isso para um lado da competição, né? Eu acho que na sequência ele vai mostrar como isso é utilizado nessa parte mesmo da tentação sexual, né? Aqui, também relacionado com casamento, né? É, é ou não é? Que uma coisa não seja outra, especialmente que um ser não seja outro ser. Quer dizer, ser nesse sentido de, eu entendi aqui, de emoções, não é ser no sentido Da existência. de seres humanos individualizados. É ser ou não ser. Ou você está ou você não está apaixonado. Se você não está apaixonado, né, aí você tem o álibi para procurar outra paixão. Porque isso ou é ou não é. Né? Se não estiver apaixonado, o casamento acabou. Porque casamento é estar apaixonado. Ser ou não ser. E aí, esse ser ou não ser, ele se rebate a quase toda a situação da vida. Aqui para eles, né? Aí vira, meu bem é meu bem. Né? Seu bem é seu bem. Não tem um bem a dois. Tá? Não tem um bem a dois. Aí, isso vai dividindo os seres humanos aí. Não é individualizando no sentido egoístico de ser, né? Então, é o que você vê hoje, as pessoas são absolutamente egoístas. Não tem nós, só tem eu e você. Ou é ou não é. O ser ou não ser. O seu bem não é o meu. O seu bem é o seu bem. E aí, o outro passo é competição. Aí é a competição. Aí logo se instala a competição. Porque se o seu bem é o seu bem, o meu bem é o meu bem, né? E você quer, logicamente, que eu sirva o seu bem e não o meu, você instalou a guerra dentro de um casal. Agora, a filosofia do inimigo nada mais é do que uma tentativa continuada de escapar dessa óbvia verdade. Ele tem por objetivo uma contradição. As coisas devem ser muitas, ainda que de alguma forma também deve ser uma só. O bem de um ser é o bem do outro.
Isso é muito interessante, né? As coisas podem ser muitas, né? As coisas devem até ser muitas. Ainda que de alguma forma também deve ser uma só. Então, por exemplo, um casal, né? Aqui é tudo relacionado com casamento, como o inimigo, né? Joshua trabalha. Uma mulher, ela tem logicamente suas ambições de vida, seus quereres no mundo, né? É natural. Ela é um ser especial. E um homem também, o homem que vai casar com ela. Eles são diferentes, naturezas diferentes, querem coisas diferentes, né? E eles têm direito a isso, desde que, né? Desde que, e aqui que está a, a contradição que eles nomeiam, que é a contradição de Joshua, né? Que o bem de um ser é o bem do outro. Então, isso é o casamento. Isso é o casamento, não é a paixão. A paixão, quem estimula essa ideia de que casar é estar apaixonado é o diabo. Joshua diz: não, não é isso. Isso inicia um casamento, estar apaixonado. Depois é um querer o bem do outro. Apesar da multidiversidade. Um quer uma coisa, outro quer outra, né? Um quer, vamos dizer assim, viajar muito, conhecer muitos países, né? E o outro quer ter filhos. Né? Não é ou isso ou aquilo. É um pouco de renúncia aqui, um pouco de renúncia lá, e se viaja com os filhos. É que eu, por exemplo, viajei muito com os meus filhos, né? Eu gostava muito de viajar, por Bela ficava em casa, né? E eu viajei muito. Depois ela pegou gosto, ela ficou mais viajeira do que eu. Ele chama esta impossibilidade, quer dizer, de um viver pelo outro e o outro viver pelo um, de formarem uma união, de amor. E essa mesma panaceia, quer dizer, ele sacaneia, quer dizer, que é uma panaceia, né? Monótona. Pode ser detectado em todas as coisas que ele faz e até em tudo que ele é, ou alega ser. Quer dizer, ele é monótono, né? Ele é a monotonia, porque é a firmeza, né? A firmeza de objetivos, a renúncia de um renuncia, o outro renuncia, vai construindo uma aliança, né? Vai construindo uma aliança. Isso, para eles, é muito monótono, né? Essa panaceia chamada amor gera isso, né? Assim, ele não fica satisfeito nem mesmo em si, em ser uma simples unidade aritmética, pois alega ser três e, ao mesmo tempo, um, a fim de que essa bobagem sobre o amor possa apoiar-se na sua própria natureza. Eles dão uma rasteira na Santíssima Trindade. Tem aquilo dos judeus, né? Dos hebreus, que dizem que é lá da época de Salomão, né? O aparente do aparente. Tem o aparente do aparente, me perguntam muito isso. O que é? Me explica aí esse negócio de aparente do aparente, oculto do aparente. Não, oculto do aparente, aparente do oculto e oculto do oculto. Que todas as coisas teriam esses 4 níveis de investigação, né? Isso que é uma coisa muito antiga. Então aí o aparente do aparente, por exemplo, aproveitando essa da Santíssima Trindade. 1 com 1. No aparente do aparente é 2. 1 com 1. No oculto do aparente é 11. 1 com 1 no aparente do oculto é 3. Né? Pai, Filho e Espírito Santo.
E no oculto do oculto, um com um sempre será um. Pronto, está explicada a Santíssima Trindade pelo seu avô. Aproveitando essa dica aqui do screw tape para o absinto e dizendo que é uma bobagem, né? Ao mesmo tempo, vale ler, né? Que ele alega ser 3 e ao mesmo tempo 1, a fim de que essa bobagem sobre o amor possa apoiar-se na sua própria natureza. Vai lá. Do outro lado da balança, ele evidencia aquela invenção obscena do organismo, em que as partes são pervertidas de seu destino natural, que é a competição, e são obrigadas a cooperar. Aqui tem um pouco de darwinismo, né? Porque no darwinismo as coisas partem de um princípio de competição, né? A evolução natural das coisas é a partir de uma competição. Né? E já, por exemplo, Lamarck já tem um sentido, tem de competição e tem de cooperação, em Lamarck. Seria legal dar uma estudada em biologia sobre isso, né? Porque dizem que na verdade, Darwin, né, não era tão competitivo assim. Existia um sentido de cooperação. Né? Mas, entre Darwin e Lamarck, a sociedade, e não estamos aqui estudando algo infundado, a sociedade ficou com Darwin, a competição. Essa carta é muito profunda, meu irmão. Essa carta para quem sabe ler, essa carta é um show. Ele traz Lamarck, ele traz Darwin. Nos outros livros dele, provavelmente no Cristianismo Puro e Simples, que é um livro bom de ler, né? Ele deve trazer alguma coisa sobre isso, sobre darwinismo e Lamarck, porque não teve uma vírgula de Lewis. Talvez não seja esse. Tô tentando lembrar se tem. Pode ser em algum outro deles, porque não tem. Ou então num texto de Lewis, onde ele vai com isso de Darwin e Lamarck. Duvido que ele não tenha se metido nisso. Tá? É bom anotar aqui, Darwin e Lamarck. Vai lá. Seu motivo verdadeiro para se fixar no sexo como método de reprodução entre seres humanos fica bastante evidente pelo uso que ele fez disso. O sexo poderia ter sido, do nosso ponto de vista, algo bem inocente. Ele poderia ter sido meramente mais um modo pelo qual um ser mais forte se aproveitasse de um ser mais fraco, como de fato se dá entre as aranhas, em que a fêmea conclui as suas núpcias comendo o macho. Mas seria o céu para eles, né? No final do sexo, o homem comesse a mulher ou a mulher comesse o homem como duas aranhas. Eles não têm tanto poder. não, mas eles ainda falam que seria algo bem inocente se Bem eles inocente, pudessem. é inocente. Algo assim, dentro do conjunto de ideias do que seja competição. Seria bem natural dentro de uma competição que é levada ao absoluto, ao extremo. Né? Um come o outro no final da conversa. Né? Mas, no caso dos humanos, o inimigo, por sua graça, associou a afeição entre as partes com o desejo sexual. Ele também fez os filhos dependentes dos pais e deu aos pais um estímulo para cuidar deles, produzindo assim
a família, que é como o organismo, só que pior, pois, pois os membros são mais independentes, mas, ainda assim, estão unidos de uma forma mais consciente. A coisa toda, de fato, revela-se como sendo simplesmente mais um mecanismo para atraí-los para seu manancial de amor. Imagina. Quer dizer, para eles é uma contradição absoluta, né? Juntar tanta gente diferente, tantos espíritos diferentes, uma coisa chamada família, e buscar a união de tanta diferença. Ora, por quê? Por que eles não se comem? Por que eles não são que nem os animais, né? Por que eles não se comem? Né? Por que eles não são como as aranhas? Porque tem animais, os animais Os animais, mamíferos, eles já têm mais. Tem uma. tem alguns animais que já têm instinto de cumplicidade. Tem animais assim. A, a, tem um. São os gorilas. O gorila tem sentido de temporalidade de viver. Fizeram umas experiências interessantes, isso é muito legal com os animais. O Darwin tem umas observações sobre isso. Os gorilas colocaram na África, né, uma experiência, diversos animais, os elefantes também têm, diversos animais numa trilha empalhados, né, como mortos. Por exemplo, hiena. Empalha uma hiena e coloca na trilha das hienas. Elas passam por cima, elas não estão nem aí. Estão nem aí. Aí coloca gorilas, orangotangos, empalhados na trilha de gorilas e orangotangos. Eles param, eles choram, eles fazem eles se emocionam para ver um gorila morto, um parente. Os elefantes também têm isso. Né? Eles se emocionam se ver um filhote morto é um negócio assim, para eles, interessante, né? Eles têm essa viver e morrer, né? O sentido da vida, da morte. Alguns animais já têm, né? Mas são geralmente mamíferos. Leões eu acho que passam por cima. Eu nunca li sobre leões, mas duvido que um leão vá ficar lá chorando um morto. É capaz de ele dar uma patada. É um animal bem interessante para eles, né? Já agrada mais. Agora vem a grande piada. O inimigo descreveu um casal unido pelos laços do matrimônio como uma só carne. Ele não disse que se tratava de um casal feliz no casamento, ou de um casal que contraiu núpcias por estar apaixonado. Mas você pode fazer os humanos ignorar esse fato. Você também pode fazê-los esquecer que o homem que eles chamam de Paulo não confinou isso a pares casados. A simples relação sexual, para ele, torna as pessoas uma só carne. Desse modo, você pode fazer os humanos aceitarem como elogios retóricos ao estar apaixonado, o que, na verdade, não passa de uma descrição simples do significado real da relação sexual. A verdade é que, sempre que um homem se deitar com uma mulher, ali, quer queiram, quer não, uma relação transcendental é estabelecida entre eles, que deverá ser eternamente apreciada ou aturada para sempre. A partir da afirmação inconteste de que essa relação transcendental foi criada para gerar e, se feita de forma obediente, frequentemente gerará a afeição e a família, os humanos podem ser levados a inferir a crença falsa de que a mistura de afeição, medo e desejo, que eles chamam de estar apaixonado, seja a única coisa que torne um casamento feliz ou sagrado. Pois é, quer dizer que, assim, ele diz para o absinto qual é a tarefa dele. Porque aqui, ó, esse ele, né, a simples relação sexual para ele torna as pessoas uma só carne. Né? Era a crença antiga, né, que hoje em dia, pelo amor de Deus, até para ti é novidade.
Eu vivi uma época ainda que tinha resquícios disso. Na década de, eu nasci em 50, na década de, por exemplo, 66, eu tinha 16 anos, né? 59, 62 eu tava no Rio, 59. Você vê nas músicas, pega as músicas da época, algumas músicas da época. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Fazia parte do cancioneiro popular, né? As músicas, por exemplo, as letras, né? Pixinguinha, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz, quando carinhoso, né? Aí hoje você vai ver as letras, pegue, pegue, sei lá o quê, eu não sei nem te dizer, porque eu não. Né? Você vê exatamente as músicas, a música tinha essa letra que de um havia uma ideia de que um homem devia buscar uma mulher, né, e, e viver a vida inteira com uma só. Tem uma música que eu amo, rapaz. Não é do Jobim. O Vinícius, no início, tentou ser monogâmico, mas depois foi para a esculhambação. Mas ele tentou ser monogâmico no início. As letras dele. Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro uma música que eu gostava demais quando menino. Porque, veja, eu era um guri, né? Eu saí do Rio de Janeiro com 11 anos, 12 anos, 11 anos de idade. A bossa nova bateu na época, na minha vida, né? A batida da bossa nova, a batida da bossa nova começa com uma aquela. Deixa eu ver aqui. Busca ali o meu celular para eu encontrar. Essa carta aqui, meu irmão, eu acho que essa carta a gente tem que explorar muito. Veja, a primeira que bateu forte, né, eu era novinho. Mamãe ouvia música o dia inteiro na Rádio Jornal do Brasil. A Rádio Jornal do Brasil era uma maravilha, cara. E aí ela ouvia o dia inteiro música na Rádio Jornal do Brasil, notícias e músicas. E aí eu ouvia essa música aqui, ó. Considerada a primeira, ó a batida. Vai minha tristeza e diz a ela Ó. que sem ela Não pode ser. Pronto. Precisa mais do que isso, não. Aí tem a outra que eu estou querendo lembrar e encontrar. É tudo isso. É o amor de um homem por uma mulher. E de uma mulher por um homem. E para sempre. E para sempre. Só que não é fácil, né? Porque os diabos estão o tempo todo ali. Não, larga disso. Ela engordou, aquela ali, olha aquela ali, olha aquela ali. É, pô, ele tá gordo, bonachão, ele deve ter um amante, olha aí, fica o tempo todo, né? Meu Deus, não é possível que.
Estou aqui tentando achar essa maravilha, que foi assim um marco, porque esse Chega de Saudade, você entra com essa batida, que é novidade. É novidade essa batida no mundo, não tinha essa batida. Né? Que era com a baqueta ali na. Certo. Então ele continua assim. É bem fácil induzi-los a esse erro, porque o estar apaixonado muito frequentemente precede os casamentos que estão nos desígnios do inimigo na Europa Ocidental, ou seja, com a intenção da fidelidade, fertilidade e boa vontade. Da mesma forma que a emoção religiosa, muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a considerar que a base do casamento é uma versão altamente colorida e distorcida de algo que o inimigo promete, na verdade, como sendo seu resultado. Seguem-se daí duas vantagens. Em primeiro lugar, os humanos que não têm o dom da continência podem ser demovidos de buscar o casamento como solução pelo simples fato de não estarem apaixonados. E, graças a isso, a ideia de casar por qualquer outro motivo lhes parecerá baixa e cínica. Isso aí é o que a gente está vivendo na sociedade ocidental. Por exemplo, a Itália não tem. Taxa de natalidade é mínima. Né? Ela está para desaparecer. A maior parte da Europa, os muçulmanos procriando e os europeus, França, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, a taxa muito baixa. Onde parece que existe uma tentativa de ressurgimento das taxas de natalidade, não sei como, né? Não sei mais, não. Porque hoje em dia pode ter assim diversas maneiras, né? Ah, um homem com 5 mulheres, né? Então, sei lá como esses casamentos, parece que na Escandinávia, alguma coisa assim, não sei se é um homem ou uma mulher, se continua essa velharia, né? De um homem com uma mulher. Mas sei lá o que mais. Então, o importante é ter filhos, mas o casamento não é tanto o casamento no sentido antigo, né? Casamento hoje a gente nem sabe mais qual é a forma. Pode tantas, né? Poliamor, né? Pode seguir. Sim, eles pensam assim mesmo. Consideram a intenção de lealdade a uma parceria de ajuda mútua para a preservação da castidade e para a transmissão de vida como algo mais desprezível do que um caldeirão de emoções. Não se esqueça de fazer o seu homem pensar que a cerimônia do casamento é algo muito chato. Em segundo lugar, qualquer fascínio sexual que seja, contanto que tenha a intenção de casar, será considerado amor. E este será utilizado como desculpa para qualquer culpa e como proteção de todas as consequências de alguém ter se casado com uma pessoa pagã, tola ou libertina. Mas falaremos mais sobre isso na próxima carta. Importante, né? Aqui, ó. Em primeiro lugar, os humanos que não têm o dom da continência, quer dizer, não conseguem se segurar, podem ser demovidos de buscar o casamento como solução pelo simples fato de não estarem apaixonados. Só terem realmente o desejo sexual, mas não, não chegam nem a ter a paixão, né? E a ideia de casar por qualquer outro motivo lhes parecerá baixa e cínica. Então, hoje em dia, o que você não tem é ser humano com continência, nem se pensa isso. As meninas e os meninos com tenra idade já estão pensando em fornicar. Né? Então, a fornicação é a partir. Porque a paixão, o apaixonado, é quase um estado romântico.
Em 1942, estar apaixonado é viver um romance. Senão, hoje em dia, estar apaixonado é outra coisa, né? Assim, estar pronto, tanto a mulher quanto o homem, com os seus aparelhos genitais prontos para fornicar. Isso é estar apaixonado. Passou aquilo ali e acabou, cada um para um lado. Lá na época, por exemplo, ainda nos 70, estar apaixonado já era mais do que isso. Né? É viver um romance com a menina. Né? Mas já tinha entrado a ideia de que aquilo ia, naturalmente, claro, a paixão ia ter um esfriamento e aí você poderia ir buscar outra menina. Já tinha entrado a ideia nos 70 disso. Né? Agora nem isso. Agora nem isso. Agora o homem está em estado teso e a mulher está em estado de prurido, vou dizer esse termo, já é suficiente, já está referendado de que eles podem fornicar à vontade. Né? Estão referendados pelo biológico. O biológico tomou conta. Né? Biologicamente, somos animais. Eles conseguiram fazer isso. Né? E esse é o primeiro aspecto. Né? E o segundo é que qualquer fascínio sexual que seja, contanto que tenha a intenção de casar, será considerado amor, e este será utilizado como desculpa para qualquer culpa e como proteção de todas as consequências de alguém ter se casado com uma pessoa pagã, tola ou libertina. Então, misturar essa coisa de fascínio sexual, né, com o amor. Uma pessoa... e não tem mais isso, né? Isso aqui, acho que em grandes cidades não tem nem mais isso. Né? Acho que só tem a primeira hipótese, né? A segunda não tem mais, assim, a pessoa está fascinada sexualmente por outra, então está referendada para casar. E não pensar mais nada, se a outra pessoa é tola, é pagã, libertina. Não, está referendado para casar porque tem um fascínio sexual. Isso não existe mais. O que existe tá fascínio sexual, paf, né? Faz o que tem que fazer, cada um para um lado. Só ficou a primeira hipótese. E outras formas agora, né? Se o Lewis estivesse aqui, devia ter a terceira, a quarta, a quinta, a sétima forma de libertinagem mesmo. Né? Agora é homem com homem, mulher com mulher, homem, mulher, 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 homem, homem. Parece bonobo. Você conhece macaco bonobo? Você já viu o senhor falando? Pois é. Os seres humanos são mais para macacos bonobos. Os gorilas, eles são monogâmicos. Os bonobos são poligamia absoluta. Interessante que os bonobos são vegetarianos. Os gorilas também são mais vegetarianos, comem frutinhas e tudo mais, mas eles comem um pouquinho de carne. Os orangotangos, os gorilas. Né? Comem um pouquinho de carne, não são absolutamente vegetarianos. Os bonobos são absolutamente vegetarianos. E a esculhambação é total. E os seres humanos, assim, hoje você está vendo isso. Né? Tem uma menina que me procurou, está numa situação difícil, emocional, tendo, assim, ela entra numa delusion, né? Uma ilusão tão poderosa que ela é tomada por uma invadida dela para ela mesma, por uma sensação de perigo iminente, de algo do invisível. Imagina. E aonde ela estiver, ela tem que sair correndo
e ficar isolada num lugar em posição fetal, até passar aquilo. Ela vive com uma... Como é que ela chamou? Ela disse que ela vive com uma mulher sem pinto. Não, ela vive com um homem sem pinto. Ela usou outra palavra. Homem sem pênis. Eu vivo com um homem sem pênis. Não tenho mais que me preocupar, então. Olha o ganho. Não tenho mais, então, que me preocupar se eu vou ficar grávida. Isso é um lado que ela conta de vitória. Olha que esquisita a alma humana, né? No outro lado é o inferno. Invadida por uma sensação terrível, ela não sabe de onde vem, de perigo iminente por alguma coisa das sombras, e que ela tem que sair, ela estuda na universidade aqui de Brasília, ela tem que sair imediatamente e buscar um lugar para ficar isolada em posição fetal, até passar aquilo. É o inferno, né? É o inferno. Acho que tá bom, Arthur, por hoje, né? Sim, é isso. Grato aí a todos os ouvintes. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais um. Abraço a todos.